Nós falamos hoje pela manhã sobre oração, e quando a gente fala sobre oração, você diz assim: pastor, eu sei muito sobre oração. A igreja de fato prega bastante sobre oração, mas o grande problema não é o quanto você sabe sobre oração, é que o crente não consegue orar. O crente não consegue ter uma vida de oração, o crente não consegue ter comunhão com Deus. E o anseio do Senhor é de ter comunhão, amizade, relacionamento, intimidade com você. Note o que eu vou falar. A oração, ela te aproxima de Deus. A oração, ela te faz um com Ele. Em nossos círculos de amizade, nós temos pessoas que são meramente conhecidas. Você não sabe absolutamente nada sobre ela. São pessoas que de vez em quando você vê e cumprimenta num gesto de educação. Então, algumas pessoas não fazem parte da sua intimidade. É uma pessoa conhecida. Você de repente tem uma outra pessoa que é colega, você trabalha com ela, você convive com ela, mas não significa que você é íntimo dela. Tem outras pessoas que são nossas amigas, nós as trazemos para o círculo de amizade. Ela nos conhece e nós as conhecemos. A palavra fala de Abraão e se refere a ele como amigo de Deus. Isso é muito profundo. Abraão era amigo de Deus. E note o que diz a palavra, que existem amigos mais chegados que irmãos. De repente você não tem um vínculo, um elo, uma aliança com o seu irmão de carne, de sangue, mas muitas vezes um desconhecido se torna mais próximo, mais querido. É o que a Bíblia fala. A oração, ela pode te apresentar a Deus, ela pode te fazer íntimo de Deus, ela pode te fazer um com Deus. O problema das orações que não são respondidas é porque muitas vezes você não tem esta intimidade com Ele. Guarda o que eu vou te falar. Se você precisa de R$5.000 hoje, e pede para um conhecido, uma pessoa que você vê de vez em quando, mal conversa, cumprimenta por educação, esta pessoa vai te emprestar R$5.000. Um colega de trabalho, você convive com ele, não sabe muito da sua vida, nem ele sabe muito da sua vida, e você precisa de R$5.000, você vai pedir para ele, ele vai te arrumar? Não. Mas se você pede para um amigo, você nem termina de falar o porquê do empréstimo, ele diz assim: pode contar comigo, eu te empresto.
E se for amigo mais chegado que irmão, ele vai dizer: eu não te empresto, eu te abençoo. Mas pastor, R$5.000? Pois é, Deus usa pessoas, independente da cifra, independente da quantia, independente do valor. Muitas vezes você passa por uma situação e Deus usa alguém para te abençoar, mas alguém que é próximo de você e você é próximo dela, alguém que tem intimidade, amizade, relacionamento. Então com Deus é do mesmo jeito. Você não investe na sua proximidade, na sua aliança, na sua amizade, no teu relacionamento. Precisa ter profundidade. Não basta apenas ser frequentador de igreja. Mais importante do que você faz aqui é o que você faz fora daqui. Todos os dias você tem que criar o hábito de buscar a Deus, de se recolher. Não sei se você costuma orar andando, sentado, de joelhos. Eu, cada dia oro de um jeito. Tem dia que o Espírito Santo me leva a orar de joelhos, curvado, ajoelhado, prostrado, com o rosto em terra. Tem dias que eu oro andando, levanto as mãos. Tem dia que eu oro sentado. Na Bíblia nós encontramos oração de todos os jeitos. Então oração não trata daquilo que é religioso, oração trata daquilo que é coração. E nós estamos falando da sinceridade do que falamos com Deus. Por que é que eu me relaciono com Deus? É porque eu quero alguma coisa? Não, não é porque eu quero, é porque eu gosto de estar com Ele. Eu não sei se você já sentiu saudade de Deus, mas na medida que você começa a intensificar a tua vida de oração, você vai sentir saudade dEle, você vai querer estar com Ele, você vai buscá-lo com mais frequência, até você entender um princípio, que oração, ela é um estilo de vida. Oração é um estilo de vida. Eu perguntei ao reverendo Hernandes Dias Lopes, como é sua vida de oração? Porque tem gente que pensa, esse homem fica trancado dia e noite, só orando. Ele disse: eu oro no quarto do hotel, no hall do hotel, no estacionamento do hotel, eu oro no aeroporto, eu oro dentro do avião, eu oro em todo lugar, porque oração é um estilo de vida. Então o tempo todo você tem que estar ligado com Deus, e quando você está ligado com Deus, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Agora, vamos falar um pouco sobre a igreja brasileira, que tem orado e buscado avivamento para a nação, mas são poucas as pessoas que têm pedido isso. O que é avivamento? É um despertamento, onde o mundo vai ser tocado, onde o mundo vai se converter, onde o mundo vai se prostrar, onde o mundo vai se render a Jesus Cristo. Mas como isso vai acontecer no mundo, se não aconteceu primeiro dentro da igreja? Porque nós não fabricamos avivamento,
Mas nós, como pessoas de oração, podemos gerar avivamento. Só que o avivamento começa em mim e em você primeiro. Depois, o avivamento incendeia outras pessoas. Avivamento não é quando você chora, é quando você muda. Estou falando de avivamento como santificação. Uma igreja consagrada ao Senhor, uma igreja separada para Deus. Muitos têm orado com base naquilo que não está no coração de Deus. Então não é oração. Nós líderes precisamos desmistificar a teologia do consumismo. Por quê? Porque muitos procuram a igreja baseados no consumo. Eu busco a Deus pelo que Ele me dá. Eu busco a Deus pelo que Ele me faz, e não pelo que Ele é. É tempo de rever nossa lista de presentes, e ver o que ficou faltando na lista, e lembrar Deus disso. Vou repetir. É tempo de rever nossa lista de presentes, e ver o que é que ficou faltando, e lembrar Deus disso. É assim que nós nos colocamos diante de Deus, como meninos na fé, crianças na fé, infantilizados. Parece redundante, parece que é chover no molhado, quando nós falamos, você deve buscar o Deus da bênção, e não a bênção de Deus. Todo mundo já ouviu isso, todo mundo já conhece esta frase, mas poucos vivem esta realidade. Você não pode ser filho que olha sempre para as mãos, esperando alguma coisa. A igreja infantil é aquela igreja que diz: o que é que o Senhor trouxe para mim? Me mostra a mão. O que o Senhor tem para mim? Então a gente vem para a igreja com este princípio de receber e não de entregar. E nós precisamos mudar esta cultura. Precisamos ser uma igreja que se reúne para louvar, adorar, bendizer, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas pastor, é pecado pedir? Não, não é. Você deve pedir na hora certa, mas você não deve pedir antes de ter uma outra postura. Olha o que diz Davi: entrarei na presença do Senhor com gratidão. Entrarei na presença de Deus como? Com gratidão, agradecido, nunca para pedir. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, e em seus átrios com hinos de louvor. A igreja desaprendeu, mas é fruto de um ensinamento que nos infectou, porque o consumismo do mundo entrou para dentro da igreja. Na palavra nós temos duas palavras no grego para filhos: huios e teknon. Uma delas é o filho que apenas nasceu, mas a outra palavra é para aquele que é amadurecido, filho amadurecido. Então você não pode ser apenas filho nascido, você tem que amadurecer. Caso contrário, sempre você vai ficar esperando alguma coisa dele. E é interessante que Deus nos surpreende, porque quando nós não esperamos, Ele vem e nos abençoa.
Não estou falando que você não deve ter uma perspectiva santa, porque nós sabemos o que a palavra diz. Aquele que planta, colhe. Você sabe o que tem plantado, então você pode imaginar a sua colheita, mas não vai saber o tamanho dela, a proporção dela. A igreja dos nossos dias está mais para supermercado do que para casa de oração. Em Mateus capítulo 21, versículo 12, diz que Jesus se revoltou e virou as bancadas dos comerciantes, vendilhões, cambistas e expulsou a todos do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de ladrões e salteadores, ou seja, supermercado. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Imagina só que muitos estão servindo a Deus em cegueira e aleijados na sua fé. Nós precisamos ser curados e libertos daquilo que nos impede de viver para Deus. Profeticamente, ele estava apontando para o nosso tempo. Hoje, onde tem aglomeração de pessoas, os comerciantes armam suas barraquinhas para ganhar dinheiro. Quer saber se uma igreja está crescendo? Na frente dela vai ter vendedor de pipoca, vendedor de cachorro quente, tenda de pastel, algodão doce. E em algumas igrejas tem até aquelas barracas alternativas que vendem até bebida alcoólica, um coquetel do capeta, não sei nem o nome daquilo. Certamente não é na frente de uma igreja evangélica, porque é sabido que nós não somos dados à bebida, mas estou falando de outra igreja. Agora, olha o que diz em Marcos capítulo 16, 11 e 16. O cultuar para Jesus era algo tão sério, amados, que ele não permitia que na hora do serviço, na hora do culto, alguém cruzasse, passasse pelo templo com um vaso de água sobre a cabeça. Ele era reverente, ele tinha temor no coração, nada podia roubar a atenção de Deus naquele momento. Diz assim: e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Quero compartilhar duas situações com vocês. A primeira, em nossos dias, este comércio não está só nas portas dos templos, mas alcançou os cultos, e muitas igrejas fazem do púlpito balcão de negócios, fazem dos crentes público consumidor, e fazem da palavra produto, mercadoria. Muitos exploram a fé do povo e são apelativos na hora da oferta. Por isso, queridos, que a nossa igreja não tem esta cara, porque o corpo de Cristo precisa ser curado. Não quero falar aqui contra igrejas de campanha, mas nós não fazemos campanha, nós não precisamos disso. Recolhemos uma oferta especial no dia da nossa ceia, mas você não faz nada enganado
por uma falsa promessa de bênção, porque nós não vendemos o que já é teu por direito e de graça. Tem um cântico que nós cantamos que diz que tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, quando você faz alguma coisa, você não faz porque aqui deste altar somos apelativos. Ninguém que prega neste altar é apelativo, pelo menos é esta instrução que eu dou. Não há necessidade de ser apelativo, não há necessidade de manipular as emoções de ninguém. O que nós fazemos é por amor, reconhecimento, gratidão, fé, fidelidade, adoração e temor. Nós não fazemos por barganha, troca. Guarda aí, Aninha, guarda aí. Nós não fazemos por troca, mercantilismo, barganha, comércio. A palavra diz que Lúcifer caiu porque o seu comércio se multiplicou. E você sabe que nós somos culpados por conta da oferta e da procura. Se existe oferta e procura, existe demanda. Então muitas pessoas querem prosperar rápida e facilmente, e elas acham que entregando lá uma oferta, Deus vai se corromper, e vai dar para ela por conta daquele valor que ela entregou. Mas pastor, é errado eu ter um propósito no coração e entregar uma oferta? É claro que não, mas você não está fazendo isso vendido, iludido, enganado. A grande graça de servir a Deus neste tempo profético é que nós não fazemos por obrigação. Deus quer que você faça uma oferta voluntária e deliberada. Então é preciso entendermos que vivemos agora o tempo da graça, a dispensação da graça. É obrigado, pastor? Não é obrigado. Mas nós estamos comprometidos com Deus, com a sua obra, com a sua casa, com a pregação do Evangelho, e nós sabemos que Deus, Ele nos levantou para abençoarmos o seu reino, e um dia quando nós estivermos lá, Ele vai cobrar de nós. Temos aprendido a ser fiéis, a honrar a Deus, e eu sempre declaro que a oferta que sai da sua mão, nunca mais sairá da sua vida. Deus é um Deus abençoador. Então nós não fazemos porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de praga, de maldição. Eu faço porque eu amo o Evangelho. Imagina só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Quanto é que custou a nossa salvação? A vida de Jesus. Deus deu o que Ele tinha de melhor, mas nós queremos entregar para Ele, sobra aquilo que temos de pior. Olha o que diz a palavra em Malaquias. Malaquias, no capítulo de número 1. Versículo 14: pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos.
o meu nome será tremendo entre as nações. Esse versículo fala do quê? Fala de que nós temos que ter um coração voltado a Deus. Se eu sirvo a Deus, eu sei que Ele não é qualquer Deus, Ele é grande Deus. Então eu quero servi-lo e entregar para Ele o meu melhor, aquilo que é importante para mim e aquilo que me custa. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominas sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Porquanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Segundo, hoje o povo que vai à igreja é atraído por um apelo consumista. Deus vai te dar tudo o que você quer, Deus vai te dar tudo o que você precisa, Deus vai te dar tudo o que você sonha. Será mesmo? Mas pastor, a palavra diz que Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração. Que desejos são estes? Aqueles desejos que você permitiu que Ele colocasse no seu coração. Tem coisa que não é de Deus em nós, e oramos e queremos que Deus faça aquilo que não pode ser feito, porque Ele vai contra os seus princípios. Hoje vemos propagandas na mídia, que são extremamente apelativas. Comece a ver com um olhar mais seletivo, tenha filtros sobre o evangelho que é pregado. Precisamos ser como a igreja de Bereia. Nem sempre prosperidade é sinônimo de fé, porque tem gente que não confessa nenhuma fé e tem dinheiro. E é isso que diz a palavra em Marcos capítulo 8, 36. Nem sempre prosperidade é sinônimo de fé, pois do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, fala da igreja do nosso tempo, que se julga próspera, abastada, abençoada. Olha o que diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. É uma igreja independente e autônoma.
E não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha como o homem se vê, e olha como Deus vê a igreja. Que igreja é você? Em muitos casos são consideradas como igrejas, algumas igrejas são consideradas que pregam um evangelho controvertido, que é o avesso da verdade, que beira já heresia. E existem 3 argumentos: o bíblico, extra-bíblico e o antibíblico. Muitas vezes a hermenêutica e exegese nos permite fazer um argumento extra-bíblico, mas nós devemos tomar muito cuidado e respeitar os princípios, porque é delicado. Agora, o argumento antibíblico já deve ser banido, condenado, rejeitado. A Bíblia diz que nós devemos ser atalaias, é por isso que eu estou gritando deste altar, para que você entenda o que é ser igreja. E você nunca será igreja sem ter uma vida de oração, porque quem não ora, não tem revelação. Pastor, eu não sei o que orar. Eu gostaria que você orasse só em línguas, pelo menos 1 hora no Espírito Santo por dia. Pastor, eu não sei o que orar. Constrói a tua vida no Espírito Santo. Corre lá, baixore, canda lá, bacerre, quere, menacharra lá, babarrachá, ore, que, mene, andericai, achala, manassô, recaita, xeremene, caia, nassô, o, ramaranai, achá. Fica 1 hora, todos os dias, orando em línguas, orando no Espírito Santo, e você verá o que vai acontecer na sua vida. Muitos querem ir à igreja para ter prosperidade e não salvação. Preste atenção no que eu vou te falar. Podemos pregar mordomia cristã sobre dízimos e ofertas, mas a nossa ênfase principal é salvação. Existe uma palavra no grego que se chama sozo. Esta palavra está registrada na Bíblia 473 vezes, e se refere à cura do corpo, libertação da alma e salvação do espírito, e prosperidade financeira. Não é pecado você ter prosperidade, o problema é você ser escravo do dinheiro. Deus quer prosperar você como homem de Deus e como mulher de Deus. Agora, do que adianta muitos morarem numa mansão, e mesmo com uma mansão vão para o inferno? Muitos com seus carrões vão para o inferno. Muitos com a sua conta abarrotada de dinheiro vão para o inferno. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então eu vivo com um propósito. Aquilo que Deus coloca na minha mão, eu devolvo para Ele. Eu honro a Deus, eu abençoo a obra. Quando a pessoa não conhece a Deus, ela vai procurar uma seita secreta, não preciso falar o nome dela, para ficar rico. Olha, se procurar essa seita secreta, você fica rico. Mentira! Engano. Tem gente que vai procurar a favor do diabo, no misticismo, esoterismo, satanismo, magia negra. Querem fazer um pacto. Preste atenção, diz a Bíblia que o nosso Deus é rico, Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Por que eu vou procurar do diabo aquilo que Deus tem para me oferecer? Tem gente que vive correndo atrás de dinheiro, tem gente que vive correndo atrás de profecia, tem gente que vive correndo atrás de milagres, tem gente que vive correndo atrás de pregadores, tem gente que vive correndo atrás de bandas, tem gente que vive correndo atrás de celebridades gospel. Eu preciso correr atrás de Deus.
A minha bênção está em Deus. Olha o que diz em Joel capítulo 2, versículo 12. Assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Naquela época, com protestos, se rasgava as vestes. O Senhor nos exorta a rasgar o nosso coração, e não termos apenas uma demonstração externa da nossa religiosidade, mas nós precisamos ser marcados por uma conversão verdadeira. Eu tive um atendimento essa semana e eu disse para a pessoa: eu estou mais convertido do que ontem, porque todos os dias eu me converto mais um pouco. E eu gostaria que você guardasse isso, para você fazer esta analogia da sua vida. Eu estou mais convertido que ontem. Hoje eu sou um pouco mais convertido. Estamos falando de avivamento e não de animamento. Qual é a prioridade? O nosso coração. E a palavra diz: convertei-vos. Mateus capítulo 15, versículo 7 diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, preste atenção como é sério isso, a vosso respeito, a meu respeito. Olha o que é que fala: este povo se aproxima de mim só de boca, só de boca, só de boca, mas o coração está distante de mim, e em vão me adoram. Então imagina, a gente vem para cá, a gente louva, a gente adora, é em vão. Entregamos a nossa oferta, é em vão. Nos sentamos aqui para receber algo dele, é em vão. O que é que nós vimos fazer aqui? Cultuá-lo. E dentro desta liturgia que eu falei, nós precisamos aprender a receber algo que impacte a nossa semana, porque você tem que ter uma semana impactada por algo que você recebeu hoje, algo que você vai digerir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, voltar para o culto na sexta-feira, vir no culto das 9 da manhã no domingo ou das 19 horas, mas você não vem aqui para ser um espectador. Olha o que diz em Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, espectadores, enganando-vos a vós mesmos. Você tem que receber alguma coisa de Deus. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser alguma coisa que Deus imprimiu no teu coração, algo que você vai marcar no teu caderno de apontamento, revisar durante a semana. É muito importante você trazer um bloco de anotação, marcar os capítulos, os versículos. Agora que os nossos cultos estão sendo transmitidos, ouça de novo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até aquela palavra cair no teu coração, até você se converter mais um pouco, até você começar a se transformar.
A palavra tem poder para isso. Mas você precisa cooperar. Se você fizer do teu jeito, você vai continuar colecionando fracassos, decepções, desilusões, derrotas. Deus quer fazer uma obra linda na tua vida. Olha o que diz em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso, diga, aquele que é poderoso, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que Ele vai te conceder é muito maior do que aquilo que você busca. Ora, pede, deseja, sonha. É Ele quem vai fazer. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento. Quem é que vai receber desta água? Aquele que está sedento. E rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Os teus descendentes, as futuras gerações, serão abençoadas, porque você está aqui, porque você está ouvindo esta palavra, porque você está recebendo algo da parte dEle. Essa é a nossa maior urgência, de quebrantamento, com oração, com jejum, com o coração quebrantado, choro e lágrimas. Avivamento se faz com o joelho no chão.